fundamentos para o arquivamento, pessoal. Trata-se, obviamente, de uma coisa julgada, uma vez que nós vimos que é um ato de reserva de jurisdição, mas nós vamos ter duas facetas aí da coisa julgada no arquivamento. Pode ser uma coisa julgada de ordem formal, tá? Uma coisa julgada de ordem formal, né? Tendo em vista que aí, neste caso, são aqueles fundamentos que autorizam o quê? Autorizam ressuscitar a investigação, autorizam reabrir a investigação através do desarquivamento do inquérito policial, tá? Mas nós vamos ter algumas causas de arquivamento que vão redundar em coisa julgada material, que são aquelas hipóteses, veja bem, são aquelas hipóteses que são de natureza definitiva, de caráter definitivo, tá? São de caráter, natureza definitiva. Quer dizer, elas significam, portanto, que não tem como reabrir aquela investigação. Se o juiz deliberar pelo arquivamento, não pode mais reabrir. Aqueles fundamentos que serviram, né, para justificar o arquivamento, que tem o faceta de coisa julgada formal, admitem reabrir o inquérito policial, tá? Com o surgimento, obviamente, de novas provas. Agora, aqueles fundamentos que justificam o arquivamento e que têm a faceta de coisa julgada material, estes não admitem reabrir o inquérito policial. E o inquérito aí teria uma decisão de arquivamento definitiva, tá? Vamos entender quais são aqueles fundamentos que geram coisa julgada formal. Vamos lá. A ausência de requisitos formais de regularidade, exemplo aí que nós temos é a falta, por exemplo, de uma representação num crime de ação penal pública condicionada, tá? Outro exemplo, a ausência de um requerimento do ofendido nos crimes de ação penal privada. Nessas hipóteses, veja bem, pessoal, será necessário, tá, que seja corrigido o quê? A esfera, obviamente, aí da condição de procedibilidade, tá? E aí, para se dar prosseguimento àquela persecução, deve-se suprir a ausência do requisito formal de regularidade, tá? E nesses casos, obviamente, né, suprindo-se, obviamente, aquela falha, aquela lacuna, resolve-se aí a condição de procedibilidade e é possível dar prosseguimento à persecução penal. A segunda hipótese que gera coisa julgada formal é a falta de justa causa ou falta de provas. Nesses casos, veja bem, pessoal, com a descoberta de novas provas, admite-se o quê? A continuidade, o prosseguimento da persecução penal. Lembrem-se que, tá? O delegado, mesmo com o inquérito arquivado, ele pode continuar realizando novas pesquisas nos termos do artigo 18, se tiver notícia de prova nova. Tá? Então, para que o delegado continue prospectando informações, basta o quê? A notícia de prova nova. Agora, para efetivamente desarquivar o inquérito, retirá-lo da inércia e proceder com o oferecimento da ação penal, aí é necessário a constituição de uma prova nova, de um elemento probatório inédito, um elemento probatório que ainda não tenha sido objeto daquela persecução. Tranquilo? Beleza pura, pessoal? Então, com o consubstanciamento de uma prova nova, aí sim este inquérito poderia ser reaberto e aquela persecução penal reinstaurada, tá? Então, nos casos em que houver falta de justa causa ou falta de provas, com novas provas, a gente poderia aí reabrir a investigação. E isso vem muito ao encontro, portanto, converge com o teor da súmula 524. Olha o que diz a súmula 524. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Quer dizer, só vamos poder deflagrar a ação penal e a continuidade da persecução penal se nova prova estiver constituída. Tranquilo? Essas hipóteses que eu citei, elas geram coisa julgada formal.
portanto, admitem aí, obviamente, a reabertura do inquérito. Do outro lado, nós temos as hipóteses que geram coisa julgada material. Nessas hipóteses que geram coisa julgada material, veja, estas têm caráter de definitividade. Estas apresentam, ostentam aí uma condição de definitividade. Não permitem reabrir o inquérito policial, porque tem caráter definitivo, tá bom? Representativas de coisa julgada material. É o caso da atipicidade do fato, das causas extintivas de punibilidade. Se o juiz reconhecer que o fato é atípico, pessoal, veja, se o fato é atípico, ainda que ele venha a ser posteriormente típico, não tem como reabrir essa investigação. Por quê? Por conta do princípio do que, pessoal? Da irretroatividade penal. O novo fato incriminador não pode atingir condutas anteriores a ele. Tá? O novo fato incriminador não pode retroagir para alcançar comportamentos que lhe são anteriores. Então, muitíssima atenção a esse cenário, porque o reconhecimento da tipicidade do fato tem força de coisa julgada material e inviabiliza, por conseguinte, que o inquérito policial seja reaberto. Da mesma forma, o reconhecimento pelo juiz de uma causa extintiva da punibilidade também inviabiliza a rediscussão daquela investigação. Levem em consideração que o reconhecimento de uma causa extintiva da punibilidade mostra o completo desinteresse estatal em prosseguir numa investigação. Observe, se o juiz reconhecer uma prescrição, é porque o fato, veja, já foi alcançado pelo quê, pessoal? Pela fatalidade. O tempo que o Estado teve, né, para realizar as diligências e que não fez, tá? E que não fez. Então, quer dizer, a prescrição fulmina a pretensão estatal punitiva. Tá? Do mesmo jeito a decadência, do mesmo jeito a morte do agente, do mesmo jeito a preempção, do mesmo jeito o perdão judicial. Tá? Então, nós temos N circunstâncias que são desembocadoras em que, pessoal? Em extinção da punibilidade. Se o juiz reconhecer alguma dessas circunstâncias extintivas da punibilidade, pessoal, não poderá reabrir aquela investigação. Só tomemos cuidado com uma única exceção, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, que me parece mais óbvio, né? Que me parece por muito óbvio, né? Que se a morte foi declarada em uma certidão de óbito falsa, não se justifica o quê? A definitividade da decisão. Descobrindo-se que a morte era falsa e que a certidão de óbito era falsa, tá? Esse inquérito pode ser reaberto. Não se pode aqui aplicar deve-se aqui aplicar aquele brocardo jurídico, né, de que não se pode, obviamente, usufruir da própria torpeza, né? Não pode se usufruir da torpeza. O indivíduo não pode se valer da própria torpeza. Se a gente permitisse, se o direito permitisse que um inquérito arquivado por conta de uma certidão de óbito falsa do indiciado, isso geraria um efeito cascata e não haveria mais incriminação no Brasil. Seria um significado de impunidade, porque todo mundo faria juntada de uma certidão de óbito falsa num determinado procedimento criminal para se beneficiar da definitividade da coisa julgada material. Mas não é o caso, pessoal. O Supremo disse, olha, esta morte não é verdadeira. Se a morte não é verdadeira, ela não produziu seus reais efeitos. E se ela não produz os seus reais efeitos, sendo ela uma morte falsa, o inquérito policial pode ser reaberto. Beleza pura? Então, apesar da morte do agente ser uma causa extintiva da punibilidade de natureza material, né, com força de coisa julgada material, o reconhecimento aí da morte por conta de uma certidão de óbito falsa não terá o condão de definitividade. Beleza pura? Show de bola. Agora, temos duas situações que precisam ser debatidas. As causas excludentes de licitude e as causas excludentes de culpabilidade. O reconhecimento
dessas causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, à luz da doutrina da jurisprudência, podem ter efeitos distintos, tá bom? Então vamos lá. As causas excludentes de ilicitude, causas excludentes de culpabilidade, são fundamentos aptos ao arquivamento? Sim, quando elas estiverem o quê? Evidentes, manifestas, tá? Se nós estivermos diante de causas excludentes de ilicitude manifestas ou causas excludentes de culpabilidade manifestas, autoriza-se, faculta-se ao juiz o arquivamento. Contudo, veja, somente é possível arquivar com base em uma excludente de ilicitude ou com base em uma excludente de culpabilidade se elas forem manifestas, tá? Por quê, pessoal? Não sendo manifestas, não sendo evidentes, o Ministério Público deve obrigatoriamente oferecer ação penal com fulcro no princípio da obrigatoriedade da ação penal. O Ministério Público deve transferir o debate para a autenticidade dessas excludentes para a fase de instrução processual. Então, vai ser na instrução processual que nós iremos debater a autenticidade dessas excludentes, ou de ilicitude ou de culpabilidade. Segundo ponto, pessoal, existe uma hipótese de causa excludente de culpabilidade que, mesmo manifesta, uma causa excludente de culpabilidade que, mesmo evidente, não repercute no arquivamento, tá? É a hipótese da inimputabilidade por doença mental. Na hipótese de inimputabilidade por doença mental, nós não podemos falar em arquivamento. Por quê? Porque ao final do processo, pessoal, será imposta ao indivíduo uma medida de segurança, tá? Será imposta ao indivíduo uma medida de segurança. Então, olha só, da causa excludente de culpabilidade, da inimputabilidade por doença mental, o indivíduo ficará sujeito a uma medida de segurança, de modo que a persecução deve prosseguir até o final com aquilo que nós chamamos, culminando com aquilo que nós chamamos de sentença absolutória imprópria, tá? A sentença absolutória imprópria, que é aquela que reconhece a inexistência da infração penal, mas a periculosidade do indivíduo, impondo-lhe o quê? Uma medida de segurança. Tá? Então, nesses casos, nós falamos em absolutória imprópria, absolvição imprópria. Por quê? Porque, tecnicamente, não haverá uma absolvição ali. Tecnicamente, o indivíduo ficará absolvido, porém sujeito a uma medida de segurança. E quais são os efeitos, né, do reconhecimento de uma causa excludente de culpabilidade ou uma causa excludente de ilicitude? Pessoal, o reconhecimento de uma causa excludente de ilicitude ainda gera uma certa polêmica no Brasil. Por quê? O STJ ainda ostenta o entendimento de se tratar, né, de desencadear uma coisa julgada material. E aí, obviamente, teria um caráter definitivo. Mas o Supremo Tribunal Federal, num julgamento mais recente, tá, entendeu que se trata de coisa julgada formal. O reconhecimento da causa excludente de ilicitude para o arquivamento seria coisa julgada formal, de modo que a revisão do cenário fático poderia provocar o quê? A reabertura daquele inquérito. Tá? A revisão do cenário fático poderia provocar a reabertura daquele inquérito policial, de modo que novas provas poderiam demonstrar a inexistência, né, daquela situação excludente de ilicitude, aquela autorização, aquela circunstância, né, de legitimação do comportamento que, na verdade, foi forjada. Tá? Então, havendo uma prova nova que demonstre, né, a inexistência da circunstância de exclusão da ilicitude, tá, haveria a possibilidade, tá, de retomar aí a investigação. Beleza pura? Esse é o novo entendimento, o entendimento mais atual, ostentado pelo Supremo Tribunal Federal. Já em relação às causas excludentes de culpabilidade, veja só, o entendimento ainda é convergente do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido de coisa julgada
material, portanto, com caráter de definitividade.